Muito obrigada, bom dia a todos. Meu nome é Beatriz Padovani, como o Rui falou, eu vou apresentar estruturalmente o PEL de TANS, né, o Programa Ecológico de Longa Duração Tamandaré Sustentável. Assim, nós estamos aqui participando presencialmente, eu, a professora Eliette, o professor Gilvan, vamos ter apresentações em várias sessões. Então, a ideia é hoje, nessa primeira apresentação, dar para vocês uma ideia do que é a estrutura do PEL de TANS, né, e como que nós lidamos com o acidente do petróleo, né, com o desastre, com o derramamento do petróleo, com essa estrutura. E depois a gente vai detalhar nas outras sessões os componentes socioeconômicos, o componente dos indicadores biológicos, o componente da análise do óleo em si, né, e dos seus efeitos também. Tá? Então, assim, é uma ideia geral da estrutura, partindo muito do princípio que foi logo na primeira crise, né, do óleo, tanto a Marinha como o professor Ricardo Coutinho do IAPM convocaram um grupo para a gente debater, um grupo de pesquisadores, gestores, pessoas da sociedade civil, para debater o desastre e pensar como agir em relação àquilo. E uma das coisas que foi debatidas foi que alguns locais, unidades de conservação e projetos ecológicos de longa duração, eram possíveis nucleadores, né, para ações a partir dali. Claro que ficou bem evidente que a gente não tinha um preparo, muitas vezes, para lidar com esses desastres. Né? Outra coisa que ficou evidente também é que a participação da sociedade civil, essa proximidade dos projetos de pesquisa com a sociedade civil, eram fundamentais. Né? E um treinamento prévio, né, linhas de base, treinamento prévio também eram fundamentais. Então, eu vou apresentar um pouco a estrutura pensando nesse sentido, pensando nesse preparo para outras situações que a gente já enfrenta atualmente. Né? A professora Nídia falou agora de algumas situações. E depois, nas outras sessões, eu convido vocês a virem assistir. Né? Eu vou apresentar mais 2 vezes, professora Eliette também, professor Gilvan também. Então, ao longo dos dias, a gente vai trazer os resultados aos poucos, tá bom? Bom, então, estamos aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. A gente traz aqui a parceria também com o INCT, né, que o Rui nos convidou logo nesse primeiro momento, e estão muito dentro dos componentes socioecológicos. Né? A gente conseguiu desenvolver várias coisas, foi muito interessante. Não só com o NCT, mas eu acho que a experiência do PELD também, a experiência do derramamento do óleo também foi uma experiência que nos mostrou como trabalhar melhor em rede, mas eu acho que há muito que fazer ainda para trabalhar em rede, muito ainda para a gente unir, somar esforços, né? Porque os desafios já são desafios num nível e num tamanho que a gente precisa desse tipo de cooperação. Então, aqui está onde que nós estamos localizados, né, na região, como a Nídia estava explicando, nós estamos na região norte da APA Costa dos Corais, são várias unidades de conservação dentro desse quadrado branco aqui, que é o sítio PEL de TANS, e isso exemplifica a importância do local. Né? Muitas unidades de conservação de uso sustentável, que são uma tentativa de se ter uma base legal mais ágil, para que ações de conservação, de pesquisa, de sustentabilidade sejam tomadas. Né? Então, a gente tem essa congregação aqui de unidade de conservação, e esses aqui são os sítios PELD espalhados pelo Brasil. PELD é Pesquisa Ecológica de Longa Duração, e o intuito dessas pesquisas, desse programa do CNPq, que já tem 25 anos, é o que Nídia comentou, estabelecer séries longas, ter trabalhos de base ao longo do tempo, que permitam que você saiba como que o sistema funciona ao longo do tempo e como que ele enfrenta e absorve os impactos que, porventura, possam surgir. Né? Então, o nosso está aqui, olha, aqui, o PEL de Cal está aqui, e o PEL de TANS está aqui localizado. Então, essas unidades de conservação incluem unidades de conservação estaduais, essa APA federal, tem também um parque municipal bem pequenininho aqui, que não dá para ver, e uma proposta de criação de uma reserva extrativista estadual que está em curso no momento. Né? Então, são diversas unidades trabalhando em mosaico. 56 pesquisadores, 19 instituições. Né? Então, eu coordeno o projeto de uma maneira geral, mas tem vários coordenadores para as várias áreas e muitos pesquisadores, alunos, pós-graduação, de graduação,
e pessoas também da sociedade participando ativamente, gestores do ICMBio, do CPRH, que é o órgão ambiental lá da região também, são parte do projeto. A nossa história é uma história já longa, embora o PELD tenha sido aprovado em 2017, mas é uma história muito longa que começou com iniciativas para a criação da base legal para a proteção dos recifes de coral do Brasil. Começou em 1997, que foi o primeiro ano internacional dos recifes de coral. Né? A Beth lembra, né, Beth, que estava lá, Rui também, né? Faz muito tempo eu procurei umas fotos, elas existem, mas eu não achei. Não, são fotos muito legais, é um momento histórico, a gente teve um workshop, e nessa época, né, 97, não existia uma base legal de proteção de recifes de coral. Né? Os recifes de coral extraídos, eram utilizados. Então, a reunião de vários pesquisadores, que justamente foi em Tamandaré nessa época, né, nesse workshop internacional, trouxe mais visibilidade para os recifes de coral brasileiros, né, que são também ecossistemas nucleadores. Recifes de coral são nucleadores de diversidade em outros ambientes periféricos. Por isso, essa conectividade tão importante dos recifes com outros ambientes. Então, naquele tempo ainda existia jornal impresso, né, existia página de meio ambiente nos jornais impressos, então isso era, a gente chamava, avisava, olha, né, vai ter evento, eles vão lá, cobriam todos os dias. Isso é possível também com a mídia, com a imprensa hoje em dia, mas foi uma cobertura muito interessante que trouxe vários avanços de legislação nacional, né, de estabelecimento de programa de monitoramento e de criação da própria APA Costa dos Corais, que foi criada a partir daí. E aí, nessa mesma ocasião, foi aprovado um projeto pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, porque começava, neste momento, as grandes obras do Prodetur para criar a infraestrutura necessária de acesso às praias do sul de Pernambuco. O Prodetur teve presente em vários locais do Brasil, mas especificamente para o sul de Pernambuco e para a Costa dos Corais como um todo, eram obras de infraestrutura. Infraestrutura traz mais pessoas, impulsiona a economia, mas também traz muitos desafios, né? Muitos desafios para as comunidades locais e muitos desafios para o meio ambiente, para a gestão ambiental. Então, a ideia de um projeto surgiu a partir daí, e o BID fez um financiamento a fundo perdido, e a gente começou a elaborar várias ações. Então, esses projetos são os precursores, né? O projeto Recifes Costeiros é o precursor, e tem a ver com essa parceria de longo prazo que a gente tem aqui com o CPN, que é o Centro de Estudos da Biodiversidade do Nordeste, e o CEMIBio, na época era IBAMA, né? Então a nossa sede é lá em Tamandaré, onde tem esse centro. Então, isso assim, tem uma estrutura física que também ajuda muito os trabalhos, né? E ajuda também essa convivência com a sociedade. Então, essa linha do tempo, os projetos de longo prazo, né, que o CNPq reconhece e fazem parte de uma rede global, a rede ILTER, né, International Long Term Ecological Research, eles têm esse poder de ser nucleadores. São locais onde vocês testam hipóteses e conseguem, trabalhando no mesmo lugar por muito tempo, atrair diferentes fontes de financiamento para questões muitas vezes pontuais, mas que não são interrompidas se você tiver uma linha de continuidade. Né? Então, essa aqui é a nossa linha ao longo do tempo. Aqui em 2017, há o reconhecimento como CITPELD, que, né, nos dá uma outra dimensão de trabalho agora, de possibilidade de colaborações de longo prazo também. Criação de várias unidades, aqui estão exemplificadas, né? Por exemplo, proteção do mero, né? O projeto Meros do Brasil está aqui, mas o mero foi protegido em 2002, aqui, foi protegido por moratória. Vários outros projetos, e aqui o evento do óleo, né? Quando teve o derramamento. Eu tenho um brilho nas setinhas aqui desses dois eventos. E nós estruturamos a proposta do PELD numa estrutura de paisagem marinha, dentro dos princípios da ecologia da paisagem marinha. A ecologia da paisagem já é um campo bem estudado na área terrestre, né? E inclui a dimensão humana. Então, isso é importante a gente saber. A gente faz, né, a dimensão humana faz parte da ecologia da paisagem, e como a instituição núcleo, né, que é o UFPE, o Departamento de Oceanografia, que coordena esse projeto, nós estruturamos também dentro dos princípios de oceanografia, né, desse entendimento, dessa convergência da parte geológica, física, química e biológica, né, e com os componentes sociais associados. Então,
Essa é a paisagem marinha, que a paisagem marinha para a gente, muitas vezes, é você chegar e olhar na praia o mar, né? Mas tem toda a parte submersa, que é o grande desafio de observação. Então, vou falar um pouco sobre isso, sobre esse desafio de observar a paisagem marinha e trazer ela para a sociedade, que a sociedade se aproprie, né? Que as cidades não parem, as cidades costeiras não parem na beira da praia, mas se estendam e se apropriem do que tem embaixo d'água. Então, o nosso projeto ele inclui toda essa paisagem, né? E o mote dele é compreender as causas e consequências ecológicas do padrão espacial e temporal dinâmico desses ambientes marinhos, que varia ao longo do tempo, que tem muitos ciclos, né? E como que esses sistemas interagem com os impactos que se apresentam. Então, os componentes são geobiodiversidade, que é a diversidade do fundo e como que a biodiversidade se associa a ela, processos oceanográficos são as correntes oceânicas em interação com esse fundo, estrutura, distribuição, conectividade, integridade populacional e ecossistêmica, né, como que os organismos se conectam ao longo dessa paisagem, influência antrópica sobre a paisagem costeira marinha, isso foi incluído nesse segundo PELD, justamente por essa percepção de como que isso aumenta e merece um componente específico para a gente entender. Conservação e uso sustentável da biodiversidade, as várias ações que a gente faz e a efetividade dessas ações, e as contribuições que são feitas ao manejo da sociedade. Então, uma teoria que está por trás dessa concepção é a teoria da conectividade. A plataforma é conectada por diferentes processos que foram anteriormente listados, né? E alguns grupos são muito emblemáticos, né? Alguns grupos de peixes, por exemplo, são muito emblemáticos nessa conectividade. Aqueles que têm a sua fase juvenil nos estuários e que, à medida que crescem, vão migrando ao longo da plataforma, são explorados até a quebra do talude continental, quando ele termina, né? E depois soltam seus ovos e larvas que retornam. Então, é um sistema dinâmico selecionado ao longo dos anos, né, por essa transmissão, e que mostra que não existe sistema isolado, todos os sistemas são interdependentes. Efeitos na costa vão ser sentidos muito longe da costa, em profundidades maiores e vice-versa. Bom, e aí chegou o óleo, né? Chegou esse derrame de óleo que, ao contrário dos impactos crônicos com os quais a gente vai acostumando devagarinho, né? Que nem sapo na panela, quando vem um efeito grande desse, quanto mais um efeito que tem um agente externo provocando, isso une muito a sociedade contra aquilo. Então, o evento do óleo ele teve um poder de mobilização da sociedade, né? E de indignação muito elevado. Eu acho que, para todos nós, o que mostrou foi o quanto as pessoas se importam com o meio ambiente, embora talvez elas não entendam como agir ou o que fazer, né? E foi aqui, isso aqui é Pernambuco foi bastante atingido, nós estamos aqui no sul, né? Então, 200 toneladas só em Tamandaré, seria em 24, São José 9,6, foi menos, né? E a gente começa a ver essa variação de quanto entrou em cada local, entender que isso tem a ver justamente com os processos dinâmicos de correntes, né, e com as entradas nos estuários. Essa conectividade que faz com que os peixes e as larvas entrem lá de fora e entrem aqui, ela tem a ver com ciclos de maré e como que esse sistema dinâmico se realiza o seu transporte. Então, algumas áreas ao longo dessa costa estavam no lugar certo ou errado, na hora certa ou na errada, para receber um aporte de óleo maior à medida que esse óleo foi distribuído pelo litoral. E aqui estamos, né? Imagina uma área super turística, a área dos carneiros. Está aqui a mobilização tremenda desse dia, que todo mundo foi lá para limpar. A limpeza foi pela sociedade, foi impressionante, né? Foi assim muito rápida, a mobilização foi tremenda e nós participamos dessa mobilização por estarmos lá em várias maneiras. Mas o primeiro momento de relação da pesquisa com a sociedade foi relação como cidadão comum. Saiu todo mundo fazendo tudo que podia com tudo que tinha, né? Inclusive, assim, bem interessante assistir depois a palestra do professor Miguel, que vai retratar pelas comunidades locais a sua visão, né? Vai trazer o que eles relataram no projeto Mancha de Sofrimento, a história contada por eles mesmo desse enfrentamento, né? Isso aqui é uma carta sal, uma carta de sensibilidade ao derramamento de óleo. Então, a gente foi correndo, primeira providência, trazer as cartas sal
para ver onde é que eram as áreas mais sensíveis, para procurar alguma priorização nesse sistema. No entanto, não tem quase nada que eu possa dizer, isso aqui é menos sensível, isso aqui é tudo sensível. E tudo sensível no seu nível máximo, porque manguezal, recife de coral, são sensíveis, e essa é a característica da costa. Mas uma outra coisa que a gente viu foi que as cartas-sal só tratam do toque, do ambiente costeiro quando ele toca. A parte submersa, ela não é considerada e não é mapeada nas cartas-sal. Pernambuco tinha sorte de ter essas cartas já, porque é uma região de exploração de petróleo, isso é uma exigência, né? Então, essas cartas já eram disponíveis. Então, esses ambientes aqui fazem essa vulnerabilidade. E foram os primeiros a serem, onde nós realizamos o levantamento logo na chegada do óleo, os ambientes mais vulneráveis e mais suscetíveis, manguezais, recifes de coral. A primeira pergunta era onde é que o óleo tocou, onde é que o óleo está. Será que o óleo afundou? Será que o óleo está nos recifes de coral? A parte emersa era fácil de ver, foi a parte que foi limpada, mas a parte submersa não era tão conhecida. Uma outra coisa que eu queria destacar foi a rede que se formou, né? Houveram vários financiamentos a partir daí e vários projetos. E os pesquisadores estavam todos em todos os projetos. Então, isso levou a uma formação de rede muito importante, né? A rede com o INCT, que está aqui representado pelo Rui, mas por vários outros projetos também. Então, aqui ó, é o nomezinho de cada projeto, dos que foram surgindo, né, ao longo do tempo. Alguns já estão em fase de conclusão, alguns ainda vão continuar um tempo, mas esses projetos vão terminar para esse desastre. Então, o que é importante agora é a gente ver as lições que continuam a partir deles e não perder essa mobilização. Então, nesse sentido, os grandes projetos, os projetos que estão aqui, os projetos ecológicos de longa duração e as redes do INCT, são esse fio condutor de continuidade, nucleadores dessas ações, né? Então, eu acho que talvez a nossa lição mais importante aqui é não parar, porque a gente vai ter outras situações, na verdade, a gente já enfrenta outras situações, elas talvez não sejam agudas, mas elas são igualmente importantes, né? Então, não vou nem conseguir citar, é muita gente, né? Vários coordenadores desses projetos todos que atuam nisso. Então, nesse primeiro momento, isso aqui, para vocês terem uma ideia, cada pontinho branco desse, né? Nossa ação foi primeiramente na costa, isso daqui é uns pontinhos na costa do Pé de Tans, cada ponto desse é uma coleta, uma observação, uma análise que foi realizada, né? Praticamente nós esgotamos, Eliette pode falar isso, nossa capacidade de análise e de armazenamento de amostras nesse primeiro momento, né? Como as redes ainda não estavam muito bem formadas, isso tornou difícil essa ação emergencial e rápida, com tanta amostra para processar, com tanto lugar para ir, né? Aqui é a plataforma, né? Já tem os canais, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês também, depois alguns mapas de calor de áreas amostradas, mas as regiões da costa, as regiões estuarinas e as regiões ao longo da plataforma que foram amostradas com o tipo de ambiente mapeado, que vocês vão entender já já como é que foi isso, né? Só falando para vocês, a Nídia comentou o impacto em atividades econômicas, é uma região altamente explorada por suas belezas naturais. Então, o impacto do óleo para o turismo foi essa grande tragédia, e era uma região que já estava em discussão, através do zoneamento ambiental e territorial das atividades náuticas, em relação ao excesso de uso dela já. Porque rapidamente as coisas ficam fora do controle em relação ao número de turistas. Então, já tinha uma discussão desse zoneamento, né? Bom, uma das primeiras ações, eu não vou dar spoiler na apresentação da Eliette, que ela vai explicar melhor todos esses resultados, os HPAs, de tudo isso, mas só para exemplificar, porque o título aqui da nossa sessão é a resposta à sociedade, né? O sistema do Olhos de Águia, que eu botei aqui, só um extrato de uma linha dele, se vocês forem no site do IBAMA, tem todas as áreas que foram afetadas. Isso eram pessoas visitando essas áreas, o Ministério Público nos convocou no primeiro momento para que a gente fizesse uma força-tarefa, órgão ambiental estadual, IBAMA e universidade, para ir em todas as áreas e ver o que estava acontecendo, mas o IBAMA tinha um sistema óleo de águas que detectava a presença do óleo. É óbvio que era muito difícil detectar em todos os locais. E alguns locais de forte impacto não foram detectados. Um deles foi a Praia da Pedra, que fica localizada aqui, ó, dentro do estuário do Rio Formoso, e é extremamente importante para as marisqueiras. Então, a nossa ação, no primeiro momento, foi muito de correr e tentar fazer alguma coisa, né? A gente, naquele momento, falou, né, Eliette, vamos lá fazer uma análise para comprovar realmente, assim, essa contaminação foi comprovada e esse documento foi entregue
ao IBAMA para incluir isso. Naquele momento, havia uma grande expectativa de que pescadores e pescadoras fossem compensados pelo prejuízo e os locais precisavam estar comprovadamente atingidos e as pessoas cadastradas para que isso acontecesse, né? Todo esse drama que aconteceu com muitas comunidades locais invisibilizadas nesse momento fortaleceu um pleito da criação de uma reserva extrativista, que já estava sendo feita há 10 anos. Ontem foi uma grande manifestação pública, né? Mas as reservas extrativistas, como vocês sabem, são impulsionadores da preservação da cultura local também, além de aliar com sustentabilidade e diversidade. Então, esses são os usuários, né, da Praia da Pedra, por exemplo, nessa área que foi contaminada. Então, em forte contato com o ambiente. Isso aqui é um outro estuário, estuário do Rio Mamucabas, na mesma região. Vocês estão vendo aqui uma barreira de contenção. A gente conseguiu observar muito bem o comportamento do óleo nesse momento, quando ele chegou nos estuários, né? Esse é abaixado aqui é um funcionário do ITOPF, né, que é aquele organismo internacional que cuida de derramamentos de desastre petróleo, que veio fazer uma visita ao Brasil. A barreira está aqui, numa área já completamente não atingida, porque o óleo, quando entrou, ele afundou muito rapidamente no estuário. Tá? E esse estuário ele permanece até hoje, apesar dele ter sido limpo ao ponto de ter sido até danificado, né, a estrutura dos manguezais e tudo, ele continua apresentando ressuspensões de óleo. Por razões de granulometria mais elevada, o afundamento foi muito rápido, a água estava fria, água doce, ele teve essa característica, até hoje a gente encontra e vem coletando amostras. O professor Gilvan vai falar dessas análises depois, né, Eliette? Acho que ele vai citar esses resultados principais desse óleo, que são bastante intrigantes, né, para dizer o mínimo. Uma outra coisa que está, um outro estudo que está em andamento, que é muito relevante, é o estudo dos padrões de circulação na Bahia, intermediados pelos estuários também. Porque quando o óleo chega, no momento em que o óleo estava chegando, a gente já sabia que o óleo ia chegar, porque o óleo tinha chegado de Sergipe antes. O óleo chegou em setembro, mas chegou muito pouco. Aí depois ele começou a aparecer mais para baixo, mais para o sul. E em Sergipe chegou com tudo. Então a gente ficou esperando o óleo chegar. Olha, está não sei aonde, está não sei aonde. Para onde que aquele óleo ia, né? Durante o seu, espero que até o Carlinhos venha na sessão de hoje à tarde, porque na época da reunião do GA, ele fez um depoimento sobre como que a comunidade local preparada e conhecendo os ritmos das marés, sabia para onde é que o óleo ia parar, se ia parar numa margem, se ia parar na outra, para você prevenir, cercar e conter, né? Então, esses movimentos de contenção exigem um treinamento e um conhecimento empírico local também muito importante, mas também um conhecimento científico, né? Pode ajudar bastante nisso. Esse aqui é o trabalho do professor Eduardo Zigli, do IO, da USP, né? Então, a gente já tinha um ADCP instalado lá, ele continuou instalado, então agora a turma do teste de doutorado, a Luísa, está em andamento para se entender a dinâmica daquela baía. Então, qualquer coisa que entre, a gente vai poder saber para onde é que ela vai. Isso aqui é imagens de drone composites, né, feitas pelo Tiago Bucanieri, que é um aluno de mestrado do IO também, da composição do estuário. Olha a tremenda transformação desse estuário, né, áreas que muitas vezes são usadas pela especulação imobiliária, pré-óleo e pós-óleo, né? A gente agora vai começar a tratar essas imagens para ver a perda de vegetação que aconteceu tanto pelo óleo, mas muito pela grande movimentação que houve aí também, para tentar limpar, né? Mas a gente vê completa mudança da barra e por onde que o óleo entrou aqui por esse canal, e por isso que ele afundou nessa região principal aqui, tá? Aqui, por exemplo, foi uma área de onde o óleo foi peneirado, a areia foi peneirada. Nessa área aqui, essa barra avançou, a vegetação está tentando crescer, né? A importância da vegetação de restinga, que fixa, né, as dunas, mas também que faz um trabalho de depuração. Isso aqui é um outro estudo de linha de costa, para ver as áreas mais erodidas, áreas que sofrem erosão constante, são áreas onde a gente espera que esse óleo reaflore, né, que o óleo afundado reaflore, e esse estudo tem mostrado, estudo da professora Mirella Borba, tem mostrado que essa região aqui, que é a região do Rio Mamucabas, é uma região que está sofrendo bastante erosão também, bastante erosão e bastante transformação, né, com taxas bastante elevadas, e os padrões dinâmicos dos rios com a foz são chave para isso. A gente está em região de mesomaré, então isso é esperado que aconteça, né?
são áreas de grande vulnerabilidade. Esse óleo tem surgido esporadicamente, é quase que um laboratório de estudo de como que esse óleo é intemperizado e quanto tempo ele permanece, que tipo de dano ele pode provocar, né? E ele tem um padrão de dispersão e distribuição bastante semelhante ao do cascalho de Alimeda, que é uma água calcária, e a gente encontra fragmentos e encontra também muito óleo grudado no plástico, que é uma outra área que eu acho que está um pouco estudada no geral, mas essa relação de todo esse plástico que está por aí, né, que tem mais plástico que óleo, na realidade, muito mais em todas as praias que a gente vai, mas ele tem uma afinidade tremenda, né, vieram da mesma origem com óleo. Né? Então, esses fragmentos têm apresentado diferentes graus de intemperismo e isso tem a ver com como eles estão sendo remobilizados. Se ele é mais do fundo ou se ele está mais exposto. Né? Então, experimentos de laboratório que estão sendo conduzidos são necessários para a gente poder balizar isso, mas o que a gente tem visto é óleo praticamente igual ao que estava lá no começo, sendo remobilizado aí. Tá? Bom, mas vamos voltar então para a geobiodiversidade. A gente vai sair da costa, né? Que é onde a gente agiu primeiro, que é onde todo mundo está, é onde todo mundo se relaciona com o mar, e ir para o fundo do mar e para essa paisagem, como é que a gente entende essa paisagem, que é um grande desafio da ecologia da paisagem marinha. Se eu tiver, já passei do tempo? 10 minutos? Então eu vou correr, tá? Falei, então. Bom, e no primeiro momento, o que foi dito? Que o óleo estava afundando. Né? O óleo afunda, ele vem por baixo, a gente não está conseguindo ver de satélite, então a própria Marinha fez algumas expedições para procurar esse óleo que vinha nessas manchas, parecia que aflorava na superfície. Né? Nós já tínhamos algum tempo desenvolvendo umas câmeras submersas para poder observar. Isso aqui era o que a gente via da paisagem marinha no começo do projeto. Né? Simplesmente a carta náutica com a sua batimetria, e através de um projeto de compensação de uma sísmica não licenciada, o projeto Pró-Arribada, a professora Olavo participou deles, a gente começou os primeiros estudos, através de conhecimento ecológico local, desenhando as feições de fundo e tentando entendê-las. E a gente, nessa época, ainda usava, né, o que todo mundo tem mais fácil, que é sonda Unifeixe, para conseguir mapear feições principais. Então, unindo o conhecimento ecológico local com o equipamento que a gente tinha, começamos a mapear os primeiros canais submersos, que são antigas rios. Né? E o objetivo desse levantamento era entender fenômenos biológicos importantes. Os fenômenos biológicos que a gente estava tentando entender eram agregações reprodutivas que ocorriam nesses locais. Então, aliando esse mapeamento com o desenvolvimento dessas câmeras, chamadas de sassanga, né, em homenagem a uma técnica dos pescadores de prospectar o fundo, que o professor Mauro desenvolveu, o professor Mauro Maida desenvolveu, aqui essa sassanga, a gente conseguia ver. Isso aqui tudo é vídeo, gente, vou passar não, né, porque não vai dar tempo. Tá? Mas são os vídeos mostrando toda essa operação. O pior é que vai passar, e quando eu clicar ele vai, tá? Mas depois eu tiro. Rápido. Então, essas são imagens sub nas várias evoluções da caçaçanga. O que eu estou trazendo aqui é inovação tecnológica através da continuidade de projetos. Né? A gente consegue observar coisas que a gente não conseguiria. Uma outra inovação foi um trabalho desenvolvido pela Camila Brasil, que agora foi aprovada na UFBA, vai ser professora daqui, né, Rui? E, através de imagens satélites, conseguiu dar um passo bem além do que a gente tentava. Às vezes, a gente continuar trabalhando com sonda multifeixe, né, e ter que mapear tudo, a gente, pelo satélite, consegue ver essas imagens. Aqui, isso aqui é uma imagem Landsat, trabalhada, para a gente enxergar todas essas feições. E todos esses pontos são pontos de prospecção para procurar o óleo. Tá? E isso aqui são imagens durante todo esse exercício de procurar óleo enterrado nessas feições que poderiam estar atingindo esses locais. Tá? Então, aqui está descendo a câmera para olhar lá no fundo e a gente fica olhando de cima do barco. Então, a prospecção que a Polícia Federal fez a princípio foi essa, depois nós realizamos com o aditivo do óleo vários cruzeiros de prospecção. Que a gente pode dizer que não tem óleo, nós não encontramos óleo afundado em nenhuma dessas feições. Esse óleo veio boiando. Pode ter vindo boiando sobre superfície e foi dar na praia, mas afundado ele não está. E fizemos também bastante coleta, né? Muita coleta de alga, muita coleta de sedimento, muita coleta de fundo, análises disso que também não detectaram. E claro que esses estudos não ficaram a nos ajudaram a entender melhor essa paisagem marinha, entender a dinâmica dessa paisagem marinha, a distribuição das algas ao longo do cross-shelf, né? Que grupos predominam, com o pessoal lá do
do grupo de algas, liderado pela professora Dilma, e construir um sistema de informações que, em cada pontinho desses que está aqui, ó, se a gente clicar em cima, a gente vê o que tem no fundo. Tá? Vou passar isso rapidamente, porque o tempo já acabou. Mas, por exemplo, isso aqui é um canal, olha aqui, é um canal, descendo o canal. Então, a gente consegue enxergar a paisagem marinha. Né? Então, é uma inovação tecnológica que nos levou, em um tempo que, sei lá, acho que a gente não esperava, a ter uma visão bem diferente, uma capacidade de observar esse fundo, tá? Que é extremamente variado e também dinâmico, porque varia também, além de variar no espaço, varia também no tempo, né? Tem ciclos aí importantes de variação. Então, vou passar rápido para vocês. O segundo trabalho foi mapeamento e monitoramento, ainda na prospecção do óleo, onde é que o óleo ficou em depressões. Uma das grandes depressões, uma das depressões importantes que a gente tem, onde a lama se acumula. A lama acumulando, a gente tem camarão. Tendo camarão, tem pesca do camarão. A gente já tinha um trabalho em cooperação com a colônia Z5, né, nas embarcações deles, para acompanhar, monitorar a pesca. Então, fizemos vários arrastos, rastreados com esse equipamento simples, né? O professor Mauro desenvolveu com celulares para rastrear as áreas de pesca. Né? Então, a lama foi mapeada, em cooperação com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor Moab, Praxedes, que fez esse mapeamento aqui com o Multibim, e os rastros das embarcações, e foram realizados vários arrastos para a gente analisar se tinha óleo. Realmente não, o óleo também não estava na lama do camarão, que é uma fonte tão importante de alimento. Processos oceanográficos, indo muito rapidamente, um outro estudo nos mostrou, já estava em andamento há algum tempo, porque a gente já suspeitava desses processos na quebra da plataforma, onde passa a corrente do Brasil, a corrente submersa do Brasil, e interação com esse grande cânion aqui do platô de Pernambuco. O que acontece é um levantamento, né, esse trabalho aqui foi publicado pelo Marco Silva, e outros professores, professora Tereza, professor Moacir, mostrando que essa interação faz justamente com que a água subsuperficial, a água mais profunda, suba quando ela passa e interage com essa feição e entre por esses canais, ocasionando ressurgências nessa região, enriquecendo. Por isso que essas regiões são tão importantes. Vou mostrar esses resultados depois nas outras apresentações, mas um dos primeiros trabalhos nos trouxe, o trabalho do pessoal de plâncton, nos trouxe o impacto invisível. A gente só viu o óleo na água, a gente não viu o óleo afundado, mas a dinâmica de praia fez com que esse óleo, em pequenas partículas, em pequenos fragmentos, entrasse na coluna d'água e o plâncton comesse esse óleo, né? Essas pequenas partículas. Então, foi a porta de entrada para a teatrófica, né? Depois, quando a gente falar lá dos impactos dos indicadores biológicos, nós vamos falar mais como é que a gente pode monitorar que impacto isso teve, como Nídia disse, não é imediato. Imediato foi esse, plâncton, mortalidade, mas é muito mais lento, né? Pela estrutura, pela dinâmica das populações, como que isso se transfere na estrutura etária. Existem impactos climáticos, impactos crônicos, que em grande escala nos impedem de entender perfeitamente, isoladamente, a não ser em laboratório, qual que é o efeito do óleo. Naquele estudo do plâncton, uma das coisas que foi observada foi muitos ovos de coral. Quando o pessoal coletou o plâncton contaminado, eles observaram uma quantidade anormal de ovos de corais. Por exemplo, as Mucismilia hart desovam em outubro, que é a época que o óleo chegou. Então, tem uma suspeita que fosse, né? Esse material está guardado, procedendo para fazer análises ainda, mas isso foi extremamente grave, porque justamente foi numa época em que a gente teve, logo em seguida ao evento do óleo, que foi em 2019, a gente já estava tendo um branqueamento em 2019, já tinha tido um branqueamento em 2019, mas em 2020 a gente teve um branqueamento enorme, porque foi uma onda de calor de 2 anos que permaneceu. Né? Então, o El Niño se transformou numa grande onda de calor, nós tivemos um dos maiores branqueamentos que a gente já viu, não dá nem para dizer que foi muito maior que 98, que 98 tinha mais coral, né, para começo de conversa, mas também a gente não tinha essa rede de monitoramento. Então, foi um impacto enorme, somado, né? E na parte, quando eu apresentar a parte biológica, nós vamos falar que os estudos de laboratório falam sobre a combinação do óleo e
do branqueamento, né, do aumento da temperatura, o que isso pode causar nos corais. Então, aqui é o aumento da temperatura, anômala, está nervoso já que eu estou passando o tempo, mas vou rapidinho agora. Isso aqui é a nossa série longa de monitoramento dos recifes de coral. Saiu na publicação Estado dos Recifes do Brasil. Isso é importante porque a gente vê que a gente tem variações, ó, tem ciclos. Às vezes a gente olha de um ano para outro uma coisa e fala está subindo, está aumentando. Mas a gente tem ciclos de variação, né? E a gente precisa começar a entender as coisas em grande escala. Não tem como dar resposta definitiva de um ano para o outro, né? E a gente tem outros impactos sinérgicos. O que se fala hoje em dia sobre a saúde dos recifes de coral, por exemplo, é que o que se pode fazer, claro, é deter o aquecimento global, né? Mas que a resiliência dos sistemas locais que a saúde dos sistemas locais, a boa qualidade dos sistemas locais, é chave para a resiliência desses ambientes. Como eles vão se recuperar dos impactos, vai depender da saúde que eles têm. Então, investimento em diminuir alguns impactos que nós temos crônicos na nossa região e que a gente vai acostumando de pouquinho, é o nosso grande desafio. Por isso que nós incluímos nesse novo ciclo do PELD esses estudos sobre poluição, né? Eliette vai poder comentar depois, e isso eu acho que exige trabalho em rede. Nenhum laboratório, nenhum departamento, nenhuma rede de laboratórios pequena tem condições de fazer a quantidade de análises que a gente precisa fazer para, em tempo real, entender e transmitir para os gestores qual é o estado crítico que estão nossos ambientes costeiros e como vai ser impossível enfrentar eventos climáticos extremos, como que acabou de acontecer em Pernambuco agora. Se a gente olhar notícia de jornal, a gente vai ver que isso aqui são ciclos do El Niño, tá? Isso aqui são ciclos de 11 anos, são ciclos solares. Isso aqui são aqueles ciclos de 60 anos, acho que é de Kondratiev, né? São ciclos de Kondratiev, são ciclos econômicos, assim, meio disputados. Ciclos de 11 anos são muito bem estabelecidos. Cada 11 anos a gente tem uma grande enchente, só que está ficando cada vez pior, porque cada vez menos os sistemas costeiros estão habilitados. Olha o que aconteceu no litoral norte, disso aqui é histórico, né? Cheias históricas. Esse ano a gente teve uma cheia enorme, só que matou tudo que é caranguejo. Os mariscos, então, nós temos mortalidades em massa acontecendo nos estuários, por questões de poluição costeira. Então, essas grandes enchentes trazem todo esse impacto de origem terrestre, que é crônico, né? Quem trabalha com recife de coral, né, Rui? A professora Zelinda a vida inteira falou que o principal problema dos recifes brasileiros, né, era desmatamento, poluição de origem terrestre, mas agora a gente tem branqueamento também, que o aquecimento global chegou para todo mundo, né? E eventos extremos, juntos. Né? Então, como enfrentar uma tragédia dessa? Isso aqui é caranguejo-sá. Né? A gente está lá estudando a urina do caranguejo-sá para ver como é que ele foi contaminado pelo petróleo. Olha aqui, um bicho que vive muito tempo. Como que recupera uma estrutura populacional dessa? Nós estamos frente a calamidades. E, ao mesmo tempo, a gente fala em crescimento azul. O mar é a nossa última fronteira. E eu acho que o grande desafio da gente é a nossa última esperança de encontrar um modo mais sustentável e mais inclusivo de lidar com o nosso uso dos ambientes. Né? A gente explora muito sem conhecer esses ambientes ainda, sem ter bases para estudar, e é muito cobrada, Nídia, quando a gente fala a resposta que a gente dá para a sociedade, muitas vezes a gente não tem resposta para dar de imediato, né? A gente não tem como separar as causas. Né? Nesse momento de mortalidade de caranguejo, a universidade é chamada para fazer as análises e entender o que é. A gente não tem monitoramento de todas as fontes poluentes, não tem esse mapeamento, não tem esse entendimento, a gente precisa construir esse entendimento daqui para frente. Né? E eu acho que é isso que é a grande lição que a gente tem que trazer daqui. O petróleo foi um impacto externo, foi uma agressão que nós sofremos, que veio de fora, mas nós nos agredimos, né? Estamos aqui em constante agressão, autoagressão desses ambientes costeiros. Então, assim, era só uma visão geral, um pouco filosófica, desculpem se eu passei do tempo, mas sobre o que eu acho que a gente tem que usar como enfrentamento daqui para frente. Né? A gente tem muitos desafios nessas décadas dos oceanos, década da restauração dos oceanos, objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, trabalhar em rede, estabelecer séries longas em alguns locais, nós não vamos conseguir trabalhar em todos os locais, mas mudar muito a nossa maneira de agir e a nossa maneira de interagir acima de tudo. Mas era isso. Obrigada, gente.